Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Na videoaula de hoje, nós faremos a correção dos exercícios do percurso formativo 5. Eu decidi fazer a correção aqui coletivamente para todos, justamente porque eu percebi algumas dificuldades em alguns exercícios específicos. E como foram dificuldades que se repetiram entre os alunos, eu decidi fazer esse vídeo para explicar o que vocês deveriam ter percebido, os detalhes que talvez tenham passado e que por conta disso comprometeram na compreensão do que era para ser respondido, ok? Então, prestem bastante atenção nesta aula, assistam até o final. Lembrem-se que mais importante do que responder e acertar até é entender o que vocês estão respondendo, é compreender o sentido das coisas, é conseguir enxergar todo o texto em todos os sentidos. Então, toda vez quando houver as videoaulas explicativas e as videoaulas de correção, assistam até o final. Eu sei que às vezes as aulas ficam extensas, né? É chato, tem muita coisa, muita informação, mas esforcem-se, tá? Porque muitos exercícios, eles trazem as mesmas perguntas, só que para textos diferentes. E se você consegue entender o que está sendo perguntado, vocês conseguirão responder a essas perguntas, independente do texto a que ele se trata. Então, prestem bastante atenção, vão acompanhando todas as aulas, não pulem os textos nos percursos formativos, não deixem de assistir as videoaulas. Nesse momento de pandemia em que nós estamos afastados, a aprendizagem, ela depende de vocês, né? Vocês aprenderem depende quase que exclusivamente de vocês. O professor está aqui, né, gravando as videoaulas, ajudando na reflexão, montando as atividades de uma forma que fique fácil de vocês compreenderem os conteúdos, já que vocês não têm ali o contato com o professor presencialmente. Só que isso nada adianta, né, se vocês não se dedicarem, se vocês não fizerem da maneira correta, se vocês não seguirem os dias que estão sendo postadas, né? Muitos alunos estão deixando de responder as atividades, né? Deixando acumular, às vezes mandando as atividades, não mandam, às vezes, por exemplo, 2, 3 semanas seguidas e de repente aparecem com todas as atividades feitas. Isso você está deixando em dia? Está. Só que isso compromete o seu aprendizado. Porque a gente, quando está aprendendo, a gente precisa seguir um caminho, a gente precisa ter tempo para assimilar as coisas, né? Para absorver as informações. Se a gente faz tudo de uma vez, tudo amontoado, né? Muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba não aprendendo da melhor forma. Então, tentem fazer as atividades toda semana, não deixem atrasar, assistam as videoaulas de explicação, as videoaulas de correção, porque, como eu disse, aprender depende de vocês, tá? O professor está dando todos os recursos, todas as ajudas possíveis, porém, se vocês não fizerem no tempo correto, na ordem correta, assistindo o que tem que assistir, fazer o que tem que fazer, vocês não adiantará de nada, né? Tudo o que a gente está fazendo não adiantará de nada, tá? Então, depende de vocês, tá? Então, vamos agora para os exercícios, antes que o vídeo fique extenso, que nós já estamos a 4 minutos, né? As aulas acabam ficando extensas justamente porque a gente está em um único vídeo resumindo quase uma semana inteira. Então, claro que as aulas vão ficar um pouquinho mais extensas aí no vídeo, tá? Mas acompanhem, assistem até o final, não deixem de assistir, tá? Esforcem-se, é muito importante. A aprendizagem depende de vocês, tá? Vamos então aos exercícios e qualquer dúvida, me procurem no particular que eu ajudarei, tá? Bem, nós temos aqui então o nosso percurso formativo. A primeira parte, ela é toda explicativa, né? A parte teórica que tem as explicações sobre o conteúdo. É muito importante não pular a explicação. Eu digo isso diversas vezes e eu percebo que alguns alunos
pulam essas partes. Não pode. Se vocês pularem, vocês terão dificuldade de responder as perguntas. Coloquem isso na cabeça, porque é pela explicação que você entende o conteúdo para depois conseguir responder. Se você não sabe o conteúdo, se você não se informou a respeito do conteúdo, pelo texto explicativo ou pela videoaula, você vai ter dificuldade na hora de responder, ou às vezes nem conseguir responder, tá? Então é importante ler toda essa parte explicativa. Eu aqui vou direto para essa imagem porque eu vou explicar para vocês, então não preciso ler, né? Porque eu sou professor, eu sei o conteúdo, então eu já vou explicar. Porém, vocês, quando estiverem fazendo sozinhos, têm que ler a explicação antes de chegar nas perguntas, tá? Bom, nós estávamos falando sobre o jornal e nós temos aqui a primeira capa de um jornal, né? Nós vamos ver aqui a estrutura do jornal que a gente chama de diagramação, né? A estrutura, então, de um jornal é chamada de diagramação, é como ele é estruturado. Bom, o jornal nós temos aqui, ó, o cabeçalho, né? Que é essa partezinha superior do jornal, que vem logo em cima, que nós temos o nome do jornal e aí vai ter lá em cima a data de publicação, o local onde foi publicado, né, de onde o jornal é, se é de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, vai vir o local. Geralmente vem quanto custa o jornal também, então todos esses dados do jornal estarão ali no cabeçalho, tá? Depois, esse daí é a capa do jornal, tá? Lembra que o jornal ele é feito de muitas páginas, nós estamos falando da primeira página apenas, tá? Depois do cabeçalho, logo embaixo, nós temos a notícia principal do jornal. Lembrem-se que um jornal ele é feito de muitas notícias, tá? Se vocês abrirem o jornal, vocês terão muitas notícias ao decorrer do jornal, assim como terão outros gêneros textuais. Vocês encontrarão entrevistas, reportagens, charges, né? Muitos gêneros de texto. Só que vocês encontrarão principalmente notícias, né? Que são esses gêneros que contam, relatam acontecimentos do cotidiano, de acontecimentos que aconteceram e que as pessoas precisam saber, né? Precisa chegar a conhecimento público. E aí, o que o jornal faz? O jornal, ele escolhe uma notícia principal, ele elege a notícia mais importante do dia, dentre todas aquelas que ele publicou no jornal, e ele vai colocar na primeira capa. Então, a notícia que vem na primeira capa, logo depois do cabeçalho, é a notícia principal do dia. Significa que o jornal considera aquela notícia mais importante para aquele dia, para as pessoas saberem. No nosso caso aqui, ó, o jornal, a notícia principal é ONU chega à contagem para reduzir a violência, né? Então, nós temos aí esse texto, essa notícia principal. Se eu abrir o jornal, terão muitas outras notícias, né? Mas essa é a principal deste dia. E aí o título da notícia se chama manchete. Toda notícia tem a sua manchete, tá? Só que nós também temos a manchete do jornal, que é a notícia, que é o título principal daquele dia. Então, como a notícia principal é essa daqui, né, da ONU chega a contagem para reduzir a violência, então essa é a notícia principal. Vocês verão que logo embaixo da manchete nós temos os parágrafos aqui, né, com as informações daquela notícia, só que o título da notícia é chamado de manchete, tá? E lembre-se que o título ele precisa ser chamativo, ele precisa ser curioso, né? Ele precisa despertar a curiosidade do leitor para o leitor querer saber o que aconteceu, do que se trata, né? Buscar as informações naquela notícia, tá? Então, a manchete, que é o título, vai ser bem chamativo, curto, né? Justamente para despertar a curiosidade do leitor. Tá? Depois da manchete, lá na primeira página, nós teremos as chamadas, tá? Nós teremos fotos também para chamar a atenção do leitor, tá? Então, essa é a estrutura da primeira página. Tudo isso está bem explicadinho no texto, tá? Basta ler. Depois nós temos aqui os exercícios. E aí, para eu responder os exercícios, eu preciso ler essas três
capas de jornal, né? Temos 3 jornais aqui, preciso analisar as 3 capas. A letra A do exercício vai pedir para que eu coloque o nome do jornal e a manchete, ou seja, o título da notícia principal daquele jornal. Então, ó, aqui no cabeçalho, nós temos, então, nesse cabeçalho aqui, nós temos o nome do jornal, que é Folha da Manhã, tá? Depois, embaixo, nós temos, logo embaixo do cabeçalho, a notícia principal, né? Lembre que o jornal tem várias notícias, mas eles elegem uma principal para aquele dia. Nesse caso, essa é a principal desse jornal, tá? Aí eles têm a manchete, que é o título da notícia. Então, o título dessa notícia é BR-101, concessionária cobra pedágio, mas deixa a pista ceder. Lembra que a notícia precisa ser curta, chamativa, para as pessoas se interessarem em saber do que se trata, né? Querer ler a notícia, tem que deixar e despertar a curiosidade. Então, olha, ela cobra pedágio, mas deixa a pista ceder. Nossa, mas o que aconteceu? Como a pista cedeu? Por quê, né? Então, eu vou ler a notícia para me informar. Então, essa é a manchete, tá? A manchete sempre aparece em letras grandes na capa, tá? O segundo jornal, eu tenho aqui o nome dele, que é Diário de Natal, e nós temos também a manchete, que é o Pacotão da Segurança, né? Então, essa é a manchete desse jornal. E nós temos um terceiro jornal, que é mais antigo, que também o nome dele lá é Folha da Manhã, está aqui no cabeçalho, né, junto com as datas, com o local em que foi publicado e tal. E embaixo nós temos a notícia principal, né? Lembre que no jornal temos muitas notícias, só que eles escolhem uma principal e colocam logo na capa para chamar bastante atenção. Então, essa é a notícia principal. E qual é a manchete dessa notícia? Ou seja, o título dessa notícia. É o que aparece em letra maiúscula para chamar a atenção do leitor, né? Assume hoje à tarde a presidência da República o senhor Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas foi um presidente do Brasil, esse jornal é verdadeiro, tá? E aí essa é a nossa manchete. Imagine então, lá em 1951, quando esse jornal foi publicado, o jornaleiro estava na rua gritando extra, 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 assume hoje à tarde a presidência da República o senhor Getúlio Vargas, né? Eles geralmente iam na rua e gritavam para as pessoas saberem qual era a notícia principal daquele dia. E aí as pessoas, nossa, é hoje que o Getúlio vai assumir, como será a posse hoje, né? Aí eles compravam um jornal para se informar, né, daquele acontecimento, do que viria a acontecer ou do que já aconteceu, né? Nesse caso é do que viria a acontecer porque ainda ele vai assumir a presidência, né, em 1951. Ou a notícia pode ser de um fato que já aconteceu, como geralmente é, né, para informar um acontecimento recente. Bom, aí aqui então na letra A a gente preencheu os dados desse jornal, muito bem. Na letra B diz o seguinte: o jornal 3 é datado em 31 de janeiro de 1951, sendo o mais antigo entre os 3 apresentados. Qual o fato noticiado, né? Então, o que falou lá nesse jornal aqui do Getúlio Vargas, né? Qual é a informação passada? Qual é o fato que foi noticiado? Bom, simples, né? O jornal noticiou que Getúlio Vargas iria assumir a presidência na tarde de 31 de janeiro de 1951. Então é essa a informação, né? O fato, a informação que as pessoas descobririam lendo era justamente isso. Ah, nossa, mas isso já está na manchete. Sim, a manchete ela revela do que se trata, porém, para as pessoas saberem como que seria a celebração, né? Onde acontecerá, enfim, eles teriam que ler a notícia, tá? Falaria também sobre a eleição, enfim. Então aí as notícias vão trazer esses detalhes, certo? A letra C diz: você acha justificável ter sido essa a manchete do Jornal 3? Por quê? Explique. Bom, gente, lembra que a manchete que aparece na capa, né, a notícia principal do dia, tem que ser aquela notícia mais importante daquele dia. Então eles escolhem qual a notícia mais importante do dia. Eles têm várias notícias naquele jornal e eles escolhem a principal. Eles escolheram, olha, o fato do presidente, da posse do presidente. Se justifica? O que vocês acham?
Sim, né? Bom, sendo o presidente uma figura pública, super importante para um país, né? É um novo presidente que está assumindo. Não é um assunto importante? Claro que é, né? A menos que tivesse acontecido algo mais importante naquele dia, é óbvio que essa seria a informação principal, né? É óbvio que essa seria a notícia principal, porque afinal de contas, um novo presidente está assumindo o poder. Então, você acha justificável? Sim, né? Pois a manchete de um jornal sempre traz a notícia mais importante do dia. Sendo o presidente da República uma figura de importância em uma nação, justifica-se que a manchete do dia tenha sido a posse de Getúlio Vargas, né? Então ele é muito importante, por isso que virou a manchete, a notícia principal. Lembrem de elaborar a resposta, tá? Nunca respondam com uma palavrinha, duas, elaborem, desenvolvam a resposta, né? Pega o finalzinho da pergunta, inicia com o início da resposta, desenvolva, justamente para mostrar que vocês sabem se comunicar pela escrita, tá? Bom, aqui nós temos um outro textinho que tem que ler, porque ele é explicativo para conseguir responder as próximas perguntas, mas eu vou explicar para vocês para ficar mais fácil e não precisar ler, tá? Bom, aqui nós temos a denotação e a conotação, certo? Antes de falar disso, vamos lembrar que a língua, né, o idioma, ele é esse instrumento de interação, que as pessoas se comunicam, né, que as pessoas utilizam palavras para passar mensagens, né? Então a língua, ela é uma linguagem verbal, né, que você faz uso de palavras para transmitir informações, mensagens para as pessoas. E os sentidos que as palavras têm, elas podem ser de sentidos literais, que são aqueles sentidos verdadeiros, reais da palavra, ou podem ser sentidos figurados, que são palavras criativas, né, significados criativos inventados, que não correspondem a um sentido original da palavra, tá? E aí entra a questão da conotação e da denotação, certo? Quando a gente se expressa, a gente pode tanto optar em se expressar com palavras que carregam um sentido verdadeiro, um sentido original, que é o sentido real da palavra lá do dicionário, ou eu posso, muitas vezes, ressignificar as palavras. O que é ressignificar? Lembra, ó, o prefixo re dá a ideia de repetição, né? Então, ó, é como se eu quisesse dizer significar de novo, né? Então, mas esse de novo seria ressignificando, dando um dado novo, uma informação nova, né? Então, quando eu ressignifico palavras, eu quero criar novos significados para aquelas palavras, tá? E a gente faz muito isso na oralidade, na escrita. A gente, às vezes, pega palavras e ressignifica essas palavras e coloca ideias novas, significados novos para essas palavras, certo? Quando a gente faz isso, a gente está modificando o sentido original, né, dando um novo sentido. Aí a gente está usando essa palavra no sentido conotativo. O sentido conotativo é o sentido criado, inventado, tá? Já o denotativo é o sentido real, é o sentido que está lá no dicionário, é a informação verdadeira, real, original, tá? Então, a gente tem essas duas opções quando nós falamos ou escrevemos. Usarmos palavras em sentido real, original, lá do dicionário, ou no sentido criativo. Tudo vai depender do texto em que a gente está enunciando aquelas palavras, né? Imagina, se eu estou falando num poema, né, escrevendo um poema, eu vou provavelmente usar mais conotação, né, sentidos criativos, inventados, porque o poema, ele traz uma linguagem mais poética, criativa, né? Agora, se eu estou escrevendo uma reportagem, aí eu vou usar mais a denotação, que são palavras no sentido real do dicionário, porque a intenção é informar, e a gente informa por meio de palavras que carregam sentidos verdadeiros, né, reais, para não dar muita interpretação, porque a reportagem precisa passar a informação de maneira precisa. Então tudo vai depender do texto, é claro, tá? Para saber se eu ressignifico as palavras ou se eu vou usar a palavra do dicionário, né, no sentido do dicionário. Mas a questão é que a gente usa isso a todo o tempo, tá? Até mesmo na fala, na hora de falar. Então, olha, eu coloquei 2 exemplos aqui para comparar, tá? Ó, os olhos de Mariana são esverdeados. Vejam que essas palavras, elas carregam todas elas o sentido do dicionário, o sentido real, original das palavras. Olha, olhos é aquilo que eu tenho no rosto, né, na face. Mariana é o nome de uma pessoa. Esverdeados é a cor, né, a
cor. Então, olha, os olhos esverdeados, né? Um olho verde. Então, tá vendo? Carrega o sentido do dicionário, o sentido verdadeiro, real das palavras. Agora, quando eu digo, ó, os olhos de Mariana são esmeraldas preciosas. Bom, se eu procurar esmeraldas no dicionário, eu vou reparar o quê? Que esmeralda é uma pedra preciosa, né? Uma pedra que custa muito dinheiro, né? Então, será que eu estou querendo dizer que, que no lugar dos olhos da Mariana tem esmeralda, ou seja, tem uma pedra? Não, né? Eu estou falando que os olhos dela são esmeraldas preciosas para dizer o quê? Que os olhos dela são bonitos, são encantadores, né? São esverdeados e encantadores que prendem a atenção, são preciosos. Tá? Então, quando eu digo que os olhos são esmeraldas, eu não estou querendo dizer que tem uma pedra no olho dela. Eu estou dizendo que os olhos dela têm características, né, bonitas, então são esverdeados, são encantadores, né, da mesma forma que umas esmeraldas são. Né? Então, quando a gente cria esses sentidos, geralmente a gente pega características de algo e passa para outro. Né? Então, a esmeralda, por ser uma pedra verde, né, encantadora. Então, quando eu digo que os olhos dela são esmeraldas, eu estou passando essas características dessa pedra preciosa para os olhos dela. Mas não significa que os olhos dela sejam pedras, entendeu? Então, eu estou ressignificando, ou seja, eu estou dando novos sentidos. Tá? A gente faz isso até para xingar os outros, né? Quando eu falo, ela é uma cobra. Significa que ela é um bicho, que ela é uma serpente, né, no sentido verdadeiro, porque cobra é isso. Se eu procurar no dicionário, no sentido denotativo, no sentido verdadeiro, real da palavra, cobra vai ser uma serpente, um animal, né? Se eu procurar, vai ser isso. Mas eu estou querendo dizer que ela é um animal, que ela é uma serpente? Não. Eu, na verdade, estou querendo dizer o quê? Quando eu digo, Mariana é uma cobra, significa que ela é traiçoeira, que ela é perigosa, né? Porque as cobras são assim, são traiçoeiras, esperam para fazer o ataque, né? São perigosas porque são venenosas, enfim. Então eu estou pegando a ideia da cobra, que é essa serpente traiçoeira, perigosa, e passando para alguém, né? Então eu estou usando a criatividade para fazer isso. E aí eu estou dentro da linguagem conotativa, dessa linguagem inventada, modificando os sentidos, tá? Que são diferentes do sentido do dicionário. Tá? Então, essa é a diferença. Então, lembra de D de denotação, que é D de dicionário, e C de conotação é C de criar, né? De criar significados novos. Tá? Então, é essa a diferença. Bom, na letra D diz assim, ao ler Pacotão da Segurança, no Jornal 2, a palavra pacotão refere-se realmente a um pacote, no sentido dicionarizado do dicionário, ou seja, uma grande caixa de embrulho. Será que quando lá no jornal ele fala o pacotão da segurança, significa que é uma caixa segura, uma caixa com segurança? Não, né? Lá, se eu for lá no jornal, ele está falando desse pacotão da segurança para dizer que o governador fez várias medidas, né, para a população, para transformar o estado mais seguro, né? Então, ó, ele fez um reforço no interior, né, com novos policiais, comprou mais de 670 viaturas, né? Os turistas estão protegidos pelo policiamento. Então, quando eu falo pacotão da segurança, não é um pacote de verdade que está lá e que foi dado para alguém, né, como se fosse um presente. Não, não é um embrulho, não é um pacote físico que eu posso tocar. O pacotão da segurança aí são medidas de segurança que o governador adotou para deixar as coisas mais seguras, tá vendo? Então, a palavra pacotão está no sentido dicionarizado, né, no sentido literal. Literal é o sentido dicionarizado, verdadeiro, né? É o sentido denotativo. Tá nesse sentido? Não, né? A palavra pacote, nessa frase, tem outro sentido. Ela é diferente da acepção, né, do significado do dicionário, tá? Então, ela é uma linguagem o quê, gente? Conotativa, figurada, né? O pacotão aí não está no sentido verdadeiro, é um sentido criado,
né? E o que ele significa, então? Né? A letra F pergunta justamente isso. Você imagina o quê? Ele significa o quê, essa expressão? Né? Para isso, eu tenho que analisar o contexto. Né? O contexto é a situação em que ele foi usado. Então, olha, é um governador que fez um pacote de segurança. Né? O que seria esse pacotão de segurança? Seria um conjunto de ações promovidas pelo governo, não é? No intuito de melhorar a segurança do Estado. Então é isso o pacotão da segurança. Então, olha como ficou a resposta. Analisando o contexto empregado, é possível concluir que a expressão pacotão da segurança significa um conjunto de ações promovidas pelo governo, no intuito de melhorar a segurança do Estado. Tá vendo? Então, é isso que significa pacotão de segurança nesse caso. Tá? Eu tenho que analisar o contexto, a situação em que ele foi utilizado. Tá? E a letra G diz assim, conclua. Por que o substantivo pacote foi utilizado no aumentativo? Que efeito isso provoca? Então, por que não falou só pacote de segurança? Falou pacotão da segurança, né? Sendo que nem é um pacote de verdade. Na verdade, são medidas adotadas para melhorar a segurança. Né? E aí ele usou essa ideia do pacote de maneira criativa. Por que usou o aumentativo além de tudo isso? Porque o aumentativo ele dá a ideia de quê, de gente? De algo grande, né? De grandiosidade. Então, quando ele usa pacotão, é justamente para chamar a atenção do leitor, né? Para mostrar que tem muitas ações, não são poucas, né? É um pacotão, são diversas medidas de segurança, né? Então, o substantivo pacote ele foi utilizado no aumentativo, né? Que virou pacotão, para demonstrar que se trata de diversas medidas de segurança, dando a ideia de que são muitas e grandiosas ações, né? Para dar a ideia de grandiosidade, tá? Então esse é o efeito provocado. E na parte 2 nós temos aqui um texto que diz assim, ó, cratera deixa 3.000 alunos sem aulas. Uma cratera de 30 metros de profundidade por 15 metros de diâmetro deixou cerca de 3.000 estudantes sem aula em uma escola pública de Euclides da Cunha, na Bahia. Além da escola, 4 casas correm o risco de desabamento, pois tiveram suas estruturas abaladas pela cratera. Segundo geólogos, a cidade foi construída sobre rochas calcárias que são porosas e sujeitas à formação de grutas. Com o tempo, as rochas teriam caído e provocado as crateras, né, a cratera. Esse texto, então, é classificado como, gente, uma notícia, né? Porque eu estou noticiando um fato que aconteceu, né? Lembra que a notícia, ela noticia, ela fala de um fato recente que as pessoas precisam se informar, saber, justamente por ter uma importância para a sociedade, né? Então, imagina, 3.000 alunos ficaram sem aulas. As pessoas precisam ter conhecimento do que aconteceu até para não mandar, né, os alunos para a escola. Então, é importante saber essa informação, as pessoas têm que ter essa informação. E a notícia, ela faz justamente isso, ela informa, veicula informações para as pessoas saberem o que está acontecendo, né? Então, é importante as notícias para ter informação dos acontecimentos recentes, tá? Claro, recente para a época, né? Que ela foi publicada. Aqui, por exemplo, é uma notícia de 2004. Então, ela foi publicada na época porque tinha acabado de acontecer e as pessoas precisam saber o que aconteceu, né? Mas depende tudo da época, tá? Hoje nós temos novas notícias sobre novos assuntos, né? Então eu preciso sempre olhar a data de publicação para saber também quando aconteceu aquela notícia, para a gente não achar que aconteceu agora, tá? É importante ver a publicação, quando foi a data, para não achar que é uma notícia recente, ok? Bom, esse texto então é classificado como, né? Como uma notícia. O texto trata principalmente de quê? Né? Muitos erraram essa, porque muitos colocaram que se trata do surgimento de cratera. Né? Se trata do surgimento da cratera, o texto está falando sobre a cratera, por que surgiu a cratera, como surgiu. Né? O objetivo não é esse, tá? Não é falar sobre a cratera, e sim informar as pessoas de que por conta dessa cratera, muitas pessoas ficaram sem aula. Tanto é que essa é a manchete. Cratera deixa 3.000 alunos sem aulas.
né? Então, o objetivo da notícia é informar a população de que as crianças lá do Euclides da Cunha estão sem aulas por conta da cratera. Tá? Então, o objetivo não é falar sobre o surgimento da cratera, e sim que por conta dela as pessoas ficaram sem aula. Então, tem uma diferença, tá vendo? Por isso que para eu encontrar qual é o fato noticiado, né, a informação principal do texto, eu preciso analisar com muito cuidado, tá? Bom, a 3. Na frase, além da escola, 4 casas correm risco de desabamento, pois tiveram suas estruturas abaladas pela cratera. A palavra em destaque, que é abaladas, né, nesse contexto significa o quê? Bom, para eu saber o que significa, eu tenho uma dica, gente. Substitua as palavras. Pegue as palavras, tá? E substitua. Aqui der certo a substituição, aqui tem mais sentido, vocês verão que é a palavra, que tem o significado igual, tá? Então, vamos substituir, vamos começar daqui, ó. Vamos ver. Pois tiveram suas estruturas queimadas pela cratera. Nossa, não faz sentido nenhum, nem falou de queimada, né, de fogo, de nada. Então, não tem sentido ser queimadas. Pois tiveram as estruturas caídas pela cratera. Não, né? Olha, as casas ela ainda corre o risco de desabarem. Né? As casas não desabaram, então significa que elas já estão caídas? Não, abaladas não significa caídas, porque ainda não desabou. Tá? Significa firmes? Não, ó, se está abalada a estrutura, significa que ainda pode cair. Né? Então não tem nada a ver com firmes. Ameaçadas, as estruturas estão ameaçadas pela cratera? Sim, né? Por isso que corre o risco de desabamento, porque as estruturas estão ameaçadas de caírem. Então, toda vez quando eu pedir o significado da palavra ou para substituir uma palavra, sempre faça essa troca, porque aí o que ficar com mais sentido no contexto, né, naquela situação, é a resposta, tá? Fica a dica então aí. No trecho, com o tempo, as rochas teriam cedido e provocado a cratera. A expressão sublinhada, que é o com o tempo, dá a ideia de quê? Primeiro, dá a ideia de tempo, né, gente? Porque é com o tempo, então ao decorrer dos anos, né, as rochas, então, cederam aí e provocaram a cratera. Então, dá a ideia de tempo. Porém, quem colocou causa, também eu aceitaria, tá? Por quê? Porque, olha, as rochas teriam cedido e provocado a cratera. Isso é uma consequência, né? Então, olha, uma cratera surgiu, é uma consequência de alguma coisa. Uma consequência de que causa? Né? Do tempo. Então, por conta dos anos, surgiu a cratera, tá vendo? Então, também é uma causa. Sempre quando eu tenho uma causa, eu tenho uma consequência, né? Ou melhor, quando eu tenho uma consequência, eu tenho uma causa. Porque para gerar aquilo, eu preciso que algo tenha levado aquilo, né? Então, o que levou à criação da cratera? O tempo, né? A passagem do tempo. Então, com o tempo é a causa, tá vendo? Então, quem colocou tempo ou causa, eu aceitaria, porque essas duas alternativas poderiam ser dependendo da leitura, tá? Da interpretação. Então, eu posso interpretar como uma questão do tempo mesmo, né? Se retratando ao tempo, mas eu também posso pensar como causa, né? E por isso que gerou essa consequência de surgir a cratera, tá? A questão 5 já diz o seguinte: nesse texto, o trecho apresenta a opinião do... Nesse texto, o trecho que apresenta a opinião de geólogos é, né? Então, eu preciso primeiro saber o que é fato e o que é opinião para eu responder essa questão. Fato, gente, é tudo aquilo que é fácil de observar, né? Que não tem como ninguém questionar. Fato é aquilo que é observável, que dá para saber, né? Que não tem como questionar, tá? Por exemplo, se eu estou segurando uma caneta azul e eu falo essa caneta é azul, é um fato. Ninguém vai questionar que é de outra cor porque eu estou vendo que ela é azul, tá? Agora, se eu disser, por exemplo, quando eu escrevo com a caneta azul, né? A minha letra fica mais bonita. Tá vendo? Isso já é uma opinião. Por quê? Porque eu acho que minha letra feita de azul fica bonita. Só que talvez outra pessoa ache que escrita de vermelho fica melhor. Tá vendo? Então se trata de uma opinião.
quando é um pensamento individual, quando é um pensamento daquela pessoa apenas. Outras pessoas poderiam ter outras opiniões a respeito daquele assunto. Então, o fato é aquilo que não muda, é o que eu consigo observar porque eu sei que aquilo é verdade, tá? Agora, a opinião, ela varia de pessoa para pessoa, porque aí já é uma opinião individual, de um pensamento daquela pessoa, tá? Então, eu não posso confundir uma coisa com outra, tá? Aqui diz assim, ó, a escola foi construída sobre as rochas calcárias, que são porosas e sujeitas à formação de grutas. Bom, isso é um fato, né? Isso não é uma opinião, ele está pedindo a opinião. Olha, eu tenho essa informação de que a escola foi construída em rochas calcárias. Elas são porosas e, por conta disso, estão sujeitas à formação de grutas. Isso é um fato, é uma informação que não tem como contestar, é uma informação dada. Tá? Além da escola, 4 casas correm o risco de desabamento, pois tiveram suas estruturas abaladas pela cratera. Olha, outro fato, né? Qual é a informação que foi me dada? Que 4 casas correm o risco de desabar, pois as estruturas estão ameaçadas, tá? Então isso é um fato. Cratera deixa 3.000 alunos sem aula. Também, né? Ó, é um fato. Muitas crianças estão sem aula. A notícia me traz essa informação, tá? Com o tempo, as rochas teriam cedido e provocado a cratera. Olha, esse teriam cedido, tá vendo como é uma opinião? É uma opinião dos geólogos, né? Para os geólogos que analisaram, eles acreditam que o que gerou a cratera foi a passagem do tempo, né? Os anos e tal, né? Então, para ele, isso é o que aconteceu. Mas talvez outros geólogos fossem lá e falassem, não, é outro motivo. Tá vendo? Então isso é uma opinião. É uma opinião dos geólogos que analisaram, mas outras pessoas poderiam ter uma outra opinião do porquê do surgimento da cratera. Tá vendo? Então a opinião aqui é a letra D. E esse texto, né, essa notícia, ela serve para quê? Gente, toda notícia serve para informar, para passar uma informação ao leitor. Tá? Não serve para divertir, para entreter, para emocionar, nada disso. É para informar de um acontecimento recente, tá? Do que aconteceu e para as pessoas terem aquele conhecimento do que houve, né? E para elas se informarem do que é importante para a vida social delas, tá? Então, o objetivo de uma notícia é sempre a informação, ok? Bom, então é isso. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem no particular. Um beijo e até a próxima videoaula.